Terceiro Conexidades, Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados. Evento online, ao vivo, dias 28 e 29 de outubro. Empresas, entidades, fundações e associações representativas reunidas para planejar a retomada do desenvolvimento, abordagem de temas atuais e conexão entre poder público e empresas interessadas em investir nos municípios. Terceiro Conexidades, dias 28 e 29 de outubro. Realização UVESP, SABESP e Governo do Estado de São Paulo. Patrocínio Desenvolve SP, Banco do Empreendedor, Detran e EMAI. Apoio Rumo, Organização WLS Eventos e Conexão Municipalista. Parceiros de mídia, Rede Vida de Televisão e Jornal do Interior. Por trás desse gesto simples do seu dia a dia, tem muito mais do que você imagina. Tem o compromisso da Sabesp. Compromisso que nos leva a investir continuamente na expansão dos serviços e adoção de novas tecnologias, que nos leva a cuidar do ambiente presente para preservar o futuro. Somos 14 mil, cuidando de 28 milhões. Mais do que números, são vidas. Entregamos saúde que proporciona dignidade. Somos comprometidos com o que fazemos. Não é apenas sobre saneamento, é sobre a missão de transformar histórias. Somos a Sabesp. Somos a Rumo. Somos o Brasil em movimento. Somos mais de 9 mil colaboradores contribuindo para a nossa história. Em 2019, transportamos 60 bilhões de TKU. Somos a maior operadora ferroviária da América Latina e estamos no mundo. Por meio do nosso terminal portuário independente, o maior do Brasil, exportamos 231 navios para o exterior no ano que passou. A história da Rumo é feita de investimento em tecnologia e segurança, mas acima de tudo, somos feitos de pessoas. Somos aqueles que se orgulham trabalhando nas locomotivas, nos terminais, nos portos, nas oficinas, nas salas de comando ou de reuniões. Somos a Rumo e transportamos a economia com eficiência, segurança e responsabilidade. Sabemos onde estamos e onde queremos chegar. Com a integração de nossas áreas, de nossas operações e de nossas alianças, estamos vivendo um novo momento, mais dinâmico e estratégico. Nossos desafios nos motivam a seguir em movimento. Todos juntos, conectados e conectando o Brasil de leste a oeste e de norte a sul. Agora, o Detran é digital e os principais serviços passaram para o Poupa Tempo para facilitar a sua vida. Transferência de veículo, segunda via da habilitação, licenciamento, registro de veículo e muitos outros serviços. É o Detran dentro do novo Super App do Poupa Tempo Digital. Um Detran digital na mão de cada cidadão. O Detran agora é digital. Se precisar sair, use máscara. Essa é a grande contribuição do Detran SP, Detran Digital, Detran que está dentro dos poupa-tempos no estado de São Paulo, para o tema que nós vamos tratar agora, que são as perspectivas de desenvolvimento e infraestrutura. E o nosso convidado para coordenar este painel já está, como dissemos aqui no estúdio, o doutor Marco Aurélio Barcelos. Ele exerceu o cargo de secretário de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Minas Gerais, secretário de Articulação para Investimentos e Parcerias na Secretaria do Programa de Parcerias e Investimentos, PPI, da Presidência da República. Barcelos é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, concluiu o curso em 2004, tem especialização em Direito Público pela PUC, 2005,
em Finanças pelo IBMEC Business School 2007, mestre em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Direito pela Universidade de Londres, também é doutora em Direito do Estado pela USP, professor universitário. Atuou como assessor de ministro do Superior Tribunal de Justiça e consultor da Fundação Getúlio Vargas. Isso não é currículo, isso é uma biografia heróica, viu? Parabéns, jovem e brilhante. Com a palavra, o doutor Marco Aurélio Barcelos. Muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Queria agradecer ao doutor Sebastião pelo convite honroso que fez a BCR, instituição a qual hoje eu estou à frente. Quero cumprimentar todos os nossos convidados, a todos aqueles que estão nos assistindo, e dizer que esse é um painel extremamente importante, extremamente relevante, porque ele vem falar sobre as perspectivas de desenvolvimento e de infraestrutura. E não há dúvida, doutor Sebastião, de que a infraestrutura hoje ela é, indubitavelmente, uma das molas mestras para a retomada do crescimento econômico. Então, todos os esforços precisam estar concentrados em investimento na infraestrutura, não só porque a infraestrutura permite a ampliação e a melhoria dos serviços públicos, dos quais ainda nós somos muito carentes, o saneamento está aí para ilustrar muito essa situação, mas mais ainda, investimento em infraestrutura permite geração de renda, geração de emprego, que são, sem dúvida alguma, elementos de chave para que nós consigamos contornar o cenário de crise que a pandemia, infelizmente, veio agravar. Então, esse é um painel de extrema relevância. Nós estamos aqui contando com a participação com 3 importantes atores nacionais, tomadores de decisão e que estiveram e estarão à frente de relevantes projetos para o desenvolvimento nacional. Quero apenas falar da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, a ABCR. Nós hoje somos integrados por 47 empresas, dentre as concessionárias de rodovias de todo o país, e não preciso dizer da importância que investimentos em rodovias, a viabilização de novos projetos nas nossas concessões, o quanto isso significa em termos de desenvolvimento, de crescimento econômico. Aí o Estado de São Paulo é a amostra mais ilustrativa, mais contundente dos efeitos benéficos, das externalidades positivas que os investimentos nesse modal podem proporcionar. O Estado de São Paulo, eu diria mais, ele é uma vitrine invejável para outros estados. Como secretário de infraestrutura que fui no estado de Minas Gerais, posso dizer, sem medo de errar, que, sob a perspectiva estadual, nós tínhamos aí como norte, como a mira, poder alcançar o status de investimento em rodovias, em tantos outros serviços, como o Estado de São Paulo fez. Mas, sem mais delongas, doutor Sebastião, acredito que nós já possamos passar a palavra aqui para o nosso primeiro painelista, para o nosso primeiro palestrante, e vou seguir a ordem que me foi encaminhada aqui e pedir para que o secretário de Estado de Desenvolvimento Regional de São Paulo, Dr. Marco Vignoli, possa nos brindar com a sua manifestação e nos dizer quais são as expectativas, as perspectivas de desenvolvimento e infraestrutura aqui no Estado de São Paulo. Secretário Marco, é um prazer tê-lo aqui e, por gentileza, queira nos trazer as notícias, nos trazer as informações. Todos estamos ansiosos aqui para ouvir a respeito da infraestrutura no Estado de São Paulo. Sim, olha. Bom dia, estão me ouvindo? Eu não ouço eles. Ele não está nos ouvindo? Yeah. Muito obrigado. Chegou aqui a mensagem do Fábio que... A gente ainda está com o problema do áudio do senhor. Se o senhor puder... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Chegou aqui pelo Fábio. Temos áudio. Muito bem. Bom dia a todos. Para mim... aqui do novo normal, né? Como dizia o doutor Calab, que nos antecedeu. É verdade. Secretário, a gente está com esse pequeno problema... A gente está com esse pequeno problema do áudio, a gente não está conseguindo ouvir.
Som, 1, 2, 3, som. O problema está aí com o senhor, você está conosco aqui na mesa. Eu acho que está na mesa, porque os outros me ouvem. Os outros me ouvem, Sebastião Miziara e Dr. Marcelo. Perfeito. Okay. O problema está no... Nós estamos com um problema aqui, mas todos estão ouvindo o senhor, então, por gentileza. Perfeito. Pode prosseguir, por favor. Muito obrigado. Primeiro, desejar bom dia a todos. O nosso terceiro Conexidades, eu acompanhei desde o primeiro e sei da importância desse evento aqui para o estado de São Paulo e para o nosso país. O Sebastião Miziara, Silvia Mello, toda a equipe da UVESP, com maestria, conduzem esse processo, que faz um link direto entre administração pública e setor privado. Essa grande parceria que caminha a passos largos aqui no estado de São Paulo, com grandes concessões, com grandes projetos, já tradicionalmente, há muitos anos aqui no estado, agora tem um foco ainda maior nessa retomada do desenvolvimento no estado de São Paulo. Portanto, não poderia ter tema mais oportuno para ser o tema central do nosso terceiro Conexidades. Eu queria aqui saudar ao Marcelo Sampaio, representante aqui do governo federal, né, infraestrutura, o nosso Guilherme Penin, da Rumo, que fez anúncios importantes ainda esse mês, investimentos que serão fundamentais na malha ferroviária, colocando esse modal logístico de novo como uma peça fundamental do desenvolvimento do nosso país e do nosso estado, e o Marco Aurélio, da nossa BCR, representando as concessionárias, o qual muito nos honra. Eu queria rapidamente aqui colocar que nós trabalhamos ao longo de todo esse ano para poder garantir com que não faltasse nada no combate ao Covid no estado de São Paulo, mas seguimos também com as obras de infraestrutura em andamento. No meio da pandemia, São Paulo concretizou a maior concessão rodoviária da sua história, Piracicaba Panorama, chamada PIPA, né? Primeira rodovia carbono zero do país, que vai ser mais um importante investimento, gerador de emprego e renda, e também um foco logístico do estado de São Paulo. Além disso, nós trabalhamos agora uma reforma administrativa importantíssima, que garantiu o investimento para os próximos 2 anos de 20 bilhões de reais, sendo desses investimentos a maior parte no setor de infraestrutura, setor logístico, fazendo aí obras fundamentais como o término do Rodoanel Norte, uma obra fundamental para o estado de São Paulo, linhas de metrô, como a linha 6, uma linha que há tempos estava para ser retomada, e investimentos em concessões públicas no interior do estado, através do nosso plano chamado Retomada 21-22, serão 19 concessões, 19 PPPs com 36 bilhões estimando em investimentos, portanto, a expectativa dos dois juntos chegando a 56 bilhões de investimentos, juntando recursos públicos e privados ao longo desse processo, gerando mais de 2 milhões de empregos. O trabalho para que no ano que vem a gente possa ter, através dessa condução do governador João Dória, nosso vice-governador Rodrigo Garcia, um grande projeto de vicinais, né, esperado há bastante tempo pelos prefeitos do nosso estado, vai possibilitar, a exemplo do que foi no governo Montoro, no governo Serra, melhorar o escoamento da produção do nosso estado com essas veias que existem no estado com a proporção que tem em São Paulo, investimento maciço, sobretudo em vicinais que tem um vínculo com geração de emprego e renda, o grande desafio do nosso momento, né, fazer a retomada do emprego e poder garantir isso através desses investimentos. Segue também com as nossas concessões, a concessão do litoral, né, ela vai conseguir fazer um novo patamar ali para o litoral sul do estado de São Paulo, também pela Mogi Bertioga, e vai gerar um número exponencial de empregos. Além disso, o nosso programa segue de aeroportos regionais. O governador fez um grande esforço colocando voos regionais no estado de São Paulo, com a questão do querosene da aviação, um projeto que segue com as concessões dos 22 aeroportos regionais no estado de São Paulo. Na secretaria que eu coordeno, Desenvolvimento Regional, nós teremos um grande pacote de recursos
para os municípios e também para os consórcios, focado em geração de emprego e renda, ou seja, distritos industriais e pavimentação de vias que possam possibilitar a geração de emprego e renda, vias próximas a distritos industriais, a indústrias, que possam facilitar essa produção. Portanto, o foco no momento nessa parceria com a iniciativa privada é que a gente possa cada vez mais ter nos 2 próximos anos, com toda a segurança jurídica que tem aqui em São Paulo, com essa tradição, e agora acelerando com o Fast Track para que a gente possa seguir um grande investimento ao longo dos próximos 2 anos, gerando emprego e renda, desafio dos nossos tempos e um desafio ainda maior nessa retomada do crescimento, retomada do desenvolvimento, que já começou, já temos bons indicadores ao longo desses últimos meses, e que vai se intensificar muito a partir do início do ano que vem. Todos os projetos que ali estão colocados, eles possam ser bem-sucedidos e que eles possam, mais ainda, ser colocados na rua o quanto antes, para que todos nós possamos não só compreendê-los, mas para que as empresas interessadas elas possam participar. Eu quero cumprimentar ao governador Dória, ao governo do Estado de São Paulo, por todas essas iniciativas, e registrar o apoio inconteste aqui da BCE para no que for necessário em relação ao andamento desse projeto, sobretudo aqueles que focam as rodovias. Por favor. Não, você continua. Ótimo. Bom. Ok, a gente segue com o Guilherme agora? Ok. Então, eu quero cumprimentar aqui o secretário Marcelo, que já está conosco aqui. Então, já que o secretário está conosco, eu quero, então, aproveitar a oportunidade para já chamá-lo. O secretário Marcelo Sampaio Cunha Filho é o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, tem realizado um trabalho invejável, liderando a pasta da infraestrutura junto com o nosso ministro Tarcísio. O secretário Marcelo é mestre em planejamento de transportes, com estudos em avaliação de vulnerabilidade de infraestrutura de transportes pela Universidade de Brasília, especialista em economia no setor público e MBA em gestão pública, com trabalho sobre o uso de ferramenta de geoprocessamento como instrumento de planejamento e gestão pública, e graduado em engenharia civil com ênfase no setor de transportes pela UNB. É servidor público, posso dizer que é um servidor público apaixonado, e analista de infraestrutura do Ministério da Infraestrutura, reunindo aí todo o cabedal, todo o ferramental necessário para fazer o que ele tem feito com maestria. Por 2 anos, exerceu o cargo de subchefe adjunto de gestão pública na subchefia de articulação e monitoramento da Presidência da República, e, volto a dizer, tem nos impressionado com a energia, com a capacidade de trabalho e com a coliderança da pasta da infraestrutura, auxiliando aqui a agenda de projetos no Brasil. Secretário Marcelo, é um prazer tê-lo aqui, e nós estamos ansiosos aqui para poder ouvir sobre a sua ótica as expectativas, as perspectivas de desenvolvimento e infraestrutura para este e para os próximos anos. Palavra do senhor. Tudo bom, senhores? Bom dia a todos. Satisfação estar aqui com os senhores. Peço desculpa aí pelo pequeno atraso. A gente tem uma agenda concorrida aqui no Ministério, mas a gente não podia deixar de participar desse evento que tem aí um papel interessante e importante, que é a relação do transporte federal chegando aí também junto com o transporte interestadual, com o transporte urbano. Essa interação ela acontece por várias vezes, em vários momentos, e ela é importante, né? Bom, eu queria então saudar aqui o Marco Aurélio, né? O pessoal também está conosco aí, o Marco Vignoli, o Guilherme Penin, o Sebastião. Então, assim, é uma satisfação estar com os senhores aqui. E eu vou compartilhar rapidamente, e aí eu queria só perguntar se vocês querem que eu coloque alguns slides, ou então eu posso ir falando aqui naturalmente, como vocês acham melhor. Secretário, da forma como o senhor preferir. Se o senhor quiser projetar e compartilhar a tela, todos nós aqui vamos ter acesso. Ótimo. Vamos projetar então, porque eu como professor há 3 anos aqui de universidade, o pessoal prende mais a atenção quando tem alguma coisa para poder ficar enxergando. E a gente fica aqui no canto. Vamos lá, então, senhores. Eu vou compartilhar rapidamente a minha apresentação e começar dizendo que o Brasil é um país que impõe aí a nós um desafio muito grande, né? Precisa de energia
resiliência para fazer infraestrutura no Brasil, num país continental. Nós temos hoje aí um dos maiores mercados consumidores do mundo. Isso, hein? Então, Igor, você fica no carro. Estão me ouvindo aí direitinho? Ok, vamos lá. Então, o país é um país que põe um desafio natural de fazer infraestrutura, uma vez pelo seu tamanho, né? O Brasil é um país continental e é um mercado consumidor gigantesco, também espalhado em todo o território nacional. Nós somos hoje a 9ª economia mundial e temos aí um PIB, um dos maiores PIBs do mundo, né? Estamos aí como um dos países que está no cenário mundial em destaque com relação, especialmente, à nossa produção. Em 2019, nós vemos batendo recorde nas nossas produções. É conhecimento dos senhores aí, o Brasil é o maior produtor de soja, de carne bovina, de café, é um dos maiores produtores de minério do mundo, e isso nos põe aí também um desafio para garantir que esses produtos cheguem lá fora de forma competitiva, né? Em 2009, nós tivemos essas marcas, tanto de movimentação quanto de arrecadação com relação aos nossos produtos, e o destaque aí para as frutas também, ali no Nordeste, que tem dado também um movimento substancial com relação à nossa produção ali no Nordeste, e laranja, por óbvio, somos aí o maior produtor de laranja do mundo, de suco de laranja. O país conta hoje, para dar conta desse desafio, com mais de 65 mil quilômetros de rodovias federais, nós temos mais de 30 mil quilômetros de estradas de ferro. Está aqui o Guilherme Penin, está aí numa das concessionárias, né, numa das companhias que é responsável por operar boa parte desses quilômetros de estradas de ferro. Temos mais de 30 portos públicos, também somos um dos países que tem o maior volume de aeroportos, né, de aeródromos, são mais de 580 aeroportos públicos em todo o país. Quando a gente olha esse cenário, e pegando aqui países com a dimensão, né, com a área maior que 5 milhões de quilômetros quadrados, países com uma população maior que 150 milhões, ou seja, trazendo a ideia, o conceito aí de mercado consumidor, e países também com um PIB acima de $1 trilhão, nós congregamos essas 3 informações, nós temos aqui 3 países no centro, que é o Brasil, Estados Unidos e a China. Ou seja, o Brasil faz parte de um grupo seleto, né, que contém demanda, contém estrutura, contém espaço para crescer, e nós sabemos do desafio que e como é importante contar com o setor privado também no desenvolvimento das nossas políticas públicas de infraestrutura. Bom, nós temos aí um potencial enorme, né? Temos um gap de infraestrutura, um potencial enorme aí de crescimento. Quando a gente compara com países com dimensões também continentais, aqui Rússia, Estados Unidos e China, o Brasil tem um volume ainda muito modesto de rodovias pavimentadas. Então, o modo de transporte, que é o modo de transporte mais demandado por nós, é um modo ainda que tem 1/5 da malha pavimentada americana, por exemplo. Ou seja, a gente tem um desafio grande ainda de desenvolver o setor rodoviário, mas, por óbvio, nós precisamos equilibrar nossa matriz de transporte, demandar os nossos modos de transporte de acordo com a vocação que cada um deles tem. Então, no caso, nós temos feito um esforço muito grande de investimento em ferrovias, esse investimento lastreado, a maior parte dele, né, o maior volume, com o investimento privado, com a renovação antecipada, como fizemos aí em São Paulo, com a Rumo na Malha Paulista, né? Vão ser mais de 6 bilhões de reais investidos nesses próximos anos em melhorias na malha, e também no setor portuário, onde nós estamos colocando aí os nossos postos públicos pela primeira vez para privatização, e temos aí em São Paulo a Companhia Docas de São Paulo, a Codesp, o Porto de Santos, também nessa esteira para privatização, já está em estudo pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, que é o BNDES. O setor aéreo, nós também temos feito um investimento grande, especialmente o público no que tange aos aeroportos regionais. Anteontem eu estava em Santa Maria, no Rio de Janeiro, justamente entregando ali uma obra importante, Rio Grande do Sul, uma obra grande, importante ali para a região, na cidade de Santa Maria, que é um aeroporto regional, o aeroporto está no centro, ali no epicentro ali do estado do Rio Grande do Sul, e tem um papel de logística também muito grande, e a gente sabe da importância, muitas vezes, do setor público ainda tocar obras aqui no que tange à aviação regional. Bom, seguindo aqui, a gente preparou, né, já desde novembro do ano passado, nós já estamos com o Pro Brasil pronto, né? O governo falou durante agora a pandemia sobre o Pro Brasil, mas é um programa que basicamente, senhores, ele envelopa a nossa agenda aí para os próximos 4 anos no que tange ao setor de infraestrutura. E aí vai além do Ministério aqui, pega também as pastas de desenvolvimento regional, do Ministério de Minas e Energia, a pasta de comunicação, que no final do dia o grande desafio do setor de comunicação é fazer infraestrutura, né?
nós dividimos esse programa, que tem o papel hoje de duas grandes frentes, tem um papel, um dos braços, que é o braço ordem, de aprimorar o arcabouço normativo, de criar um ambiente de atração de investimento no setor privado, gerar previsibilidade regulatória, segurança jurídica, mitigar, né, a questões com relação ao ambiente de negócio, melhorar esse ambiente de negócio, mitigar impactos socioeconômicos, e um outro braço, que é o braço que é do progresso, aí fazendo alusão à nossa bandeira nacional, ordem e progresso, que é basicamente o nosso portfólio de ações que estão sendo tomadas, tanto pelo setor público, com o Orçamento Geral da União, e também em parceria aí com o setor privado. Vou falar um pouquinho do programa, e que aí vou entrar depois em detalhes no que tange aí a essa relação nossa aí junto com o Estado de São Paulo, junto também com o transporte urbano. Então, a nossa expectativa é ter mais de 20% de redução nos custos logísticos, né, diminuir o número de acidentes. Nós sabemos o volume de acidentes, e isso passa por intervenções que estão sendo priorizadas, que são as travessias urbanas, né, os anéis rodoviários, que tirar esse tráfego pesado, tirar as rodovias que, por um processo natural de crescimento urbano, acabam sendo engolidas pela mancha urbana, né, pela conurbação ali. Então, a gente quer dobrar o número de investimento em termos de investimento no setor de infraestrutura. Então, o Brasil investe muito pouco comparado com os demais países do mundo que estão em desenvolvimento com relação à infraestrutura, né? Hoje nós estamos investindo um pouco mais de 0,5% do nosso PIB, percentualmente, ou seja, há um desafio aí de botar isso pelo menos em 1%, 2% do PIB, que seria suficiente. E aí, naturalmente, a gente acaba gerando aí também empregos, o setor de infraestrutura é responsável também pela geração de empregos. São mais de 600 milhões de economia para cidadãos com a parte de transformação, né, digital, com a parte de modernização, melhorar a nossa governança, mas em especial também a geração de empregos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Bom, busca pela melhoria da eficiência, aumentar a nossa competitividade, especialmente nos nossos produtos lá fora. O braço ordem, ele basicamente está composto pelo impacto de infraestrutura, que é essa revisão normativa, e aí tanto legal quanto infralegal. Então, nós temos um programa voltado para revisar mais de 4.500 normativos do setor de infraestrutura. Então, eu estou falando aqui da Agência Nacional de Aviação Civil, da Agência Nacional de Transporte Terrestre e da Agência Nacional de Transporte Aquaviário. E também, esses são os nossos principais projetos que estão hoje dentro do Congresso, que são importantes, que nós estamos acompanhando. São projetos tanto de iniciativas do próprio Legislativo, como também iniciativa do Executivo. Nós temos a nova lei de licitações, o PL 1292, a lei de debêntures, que vai permitir aí alguns incentivos para também as pessoas jurídicas na hora de poderem fazer investimento em debêntures, setor de infraestrutura. Tivemos recentemente aqui, ontem, o lançamento de uma debêntures por parte da Companhia Aérea Azul, né, na ordem de 1,6 bilhão de reais. PL de licenciamento ambiental, trazer para o setor de infraestrutura a questão de licenciamento ambiental de forma legal. A gente acabou herdando naturalmente o licenciamento ambiental do setor industrial. O PLC do Free Flow, né, que toda a nossa expectativa de ser aprovado ainda antes de botarmos para leilão também a Nova Dutra, CRT, Concer, são rodovias que estão aí próximo aí da dinâmica do Estado de São Paulo. O marco legal, PLS 261, que vai trazer o regime de autorização para o setor ferroviário, né, possibilitando aí um crescimento substancial da nossa malha ferroviária com a autorização de short lines, de pequenas malhas ferroviárias. E passando aqui, e o BR do Mar, não posso deixar de falar, é um programa que vai ter aí um papel enorme no fomento da nossa cabotagem, utilizar aí a nossa costa no país. Dentro das ações que nós estamos tomando aqui internamente, o Infracompetitividade é um programa que está focado nessa revisão das nossas normas infralegais, né, criar uma melhoria no ambiente de negócio. Nós já revogamos mais de 1.500 normativos aqui no Ministério da Infraestrutura e dentro do Ministério nós estamos revisitando 938 normativos agora, nessa segunda fase, para também simplificarmos, inclusive aumentar a transparência, simplificar o acesso a essas informações. Em breve, nós teremos aqui um Google para que o cidadão, né, quem trabalha com setor de infraestrutura, consiga acessar rapidamente todos os normativos com relação à parte por temas, né? Então, o cidadão quer saber alguma questão com relação à formação de condutores na área de trânsito. Ele consegue entrar lá, ele vai ter acesso a tudo que tem com relação a esse tema, isso aí para todo o setor de infraestrutura, todos os modos de transporte. Uma pauta que eu toco aqui, junto com o nosso pessoal, transformação digital.
nós já tivemos em economia só com o CRLV digital que nós soltamos esse ano, na ordem de 200 milhões de reais em economia. Para vocês terem ideia, a logística, né, de distribuir papel moeda em todos os municípios do país tem um valor substancial, a impressão de tudo isso. Então, isso gera aí uma economia na ordem de 200 milhões de reais, e mais do que isso, né, o nosso foco aqui é na prestação de serviço público. Quando a gente traz o setor privado para trabalhar conosco juntos na prestação de serviço público, é que a gente busca a melhoria na prestação de serviço, desse serviço. Então, aqui, o cidadão não precisa mais se deslocar de casa, não recebe mais o documento pelos correios, ele tem agora, num aplicativo, por um smartphone, a facilidade de pagando ali o IPVA e demais contribuições, ele automaticamente é atualizado o documento no seu aparelho celular. Documento de transporte eletrônico, um documento que a gente tem feito uma batalha grande desde o início do ano passado, de congregar diversos documentos num único documento eletrônico. Basicamente, aqui, nosso foco aqui não é a transformação digital em si, mas é o que vai vir com isso, que é a economia na ordem, o potencial de aumentarmos o PIB do setor de transporte em 20%, saímos dos atuais 200 bilhões de reais para 240 bilhões de reais, porque nós vamos reduzir significativamente o tempo de parada para a fiscalização nas nossas rodovias, que chega em média a 6 horas por viagem. BR do Mar, né, oferta e aumentar a qualidade na nossa cabotagem, e com relação também ao Inova BR, esse é um programa que está sendo gestado por nós aqui, que vai trazer diversas melhorias nas nossas concessões rodoviárias, não só as que estão por sair, mas especialmente uma política pública com relação às concessões que já existentes, né? Então, nós podemos fazer alguns ajustes nas concessões rodoviárias, os contratos que já foram celebrados. Com relação ao ProBrasil, no que tange ao nosso parte, né, o nosso braço aí do progresso, Marco, a gente prevê aí um investimento na ordem de 300 bilhões de reais nos próximos anos. De 2020 a 2023 serão 105 bilhões. E aqui vocês vão perceber que são 60% disso é da participação do setor privado, investimento do setor privado, que é fundamental hoje nós contarmos para aumentarmos aí o nosso investimento num setor que é tão importante, que é responsável aí por uma retomada econômica também, sem dúvida nenhuma. A ideia em termos de parceria, nós temos hoje um pouco mais de 85 ativos para a concessão, e são aí 188 obras públicas que nós estamos tocando, com todo um critério técnico para hierarquizar essas obras. Eu que participei do Plano Nacional de Logística e Transporte em 2007, 2009, 2011, sempre ansiei por esse momento de poder realmente fazer as escolhas das obras que realmente dentro das necessidades que o país realmente demanda. E, por óbvio, contando com a parceria sempre do Poder Legislativo, né? O nosso orçamento, se vocês terem ideia, em 2019, nós tivemos 200 milhões de emenda parlamentar aqui para o Ministério da Infraestrutura. Em 2020, nós tivemos 2,2 bilhões de reais de emenda parlamentar. Isso é fruto de um trabalho, aumentamos em 10 vezes o número nosso de emendas parlamentares aqui no Ministério, e isso é fruto de um trabalho conjunto com as bancadas, em juntos identificarmos os gargalos e contarmos também com o apoio, né, desses parlamentares que têm aí um papel importante na definição também do nosso orçamento. Bom, dando continuidade, nós temos aqui o nosso pipeline. Nós tivemos já 27 leilões realizados. Esse ano tivemos também alguns arrendamentos portuários, especialmente ali no Porto de Santos. Estamos botando ali um pouco, trazendo eficiência para o Porto de Santos, né? Assinamos aqui o PDZ do Porto, estamos em conversas também com toda a malha ferroviária que chega ali no Porto para revisitar a questão da porto-oferta, da ferradura, de forma que nós possamos ter ali uma maior eficiência no acesso também ao Porto de Santos, e a gente entende que consegue aumentar muito a capacidade desse porto, ainda antes também de botar ele para privatização. Nós temos aí, tanto no setor de aeroportos, a 6ª e a 7ª rodada, também conhecida, né? Na 7ª rodada está vindo aí o nosso aeroporto de Congonhas, o aeroporto de Santos Dumont, que são duas grandes joias da coroa. No setor de portos, nós teremos alguns arrendamentos, mas o destaque é a privatização, em primeiro momento, da Companhia Docas do Espírito Santo, a Codesa, e em seguida aí, o Porto de Santos, com a privatização da Codesp. No setor de rodovias, Dutra, né? Eu acho que a nova Dutra é um grande projeto nosso de concessão rodoviária. Nós temos outros projetos que estão em níveis de maturidade distintos, né? Temos 5.300 quilômetros de rodovias em estudos pelo BNDES, pretendemos soltar isso aí em 2022, mas já temos aqui a BR-153, a BR-163, rodovias que já estão no Tribunal de Contas da União, aguardando aí a devolução do tribunal para que possamos publicar esses editais. No setor de ferrovias, nós estamos trabalhando com um tripé. O primeiro deles é a renovação antecipada dos contratos de concessão já existentes, foi o que fizemos
com a Rumo aqui na Malha Paulista. É o que nós fizemos também agora recentemente, vamos assinar agora no final de novembro, início de dezembro, a renovação da malha da Vale, né, tanto em Carajás quanto Vitória Minas, e tem outros também aí na esteira, como a MRS, outras malhas também que serão renovadas antecipadamente, antecipando esses investimentos, de forma que a gente possa colocar investimento nessa malha ferroviária que chega aos nossos portos, né? A nossa infraestrutura ela foi se desenvolvendo do litoral para o interior, e hoje nós chegamos ao ponto de termos ferrovias de ponta, né, ferrovias modernas no interior do país, mas com gargalos ainda nesse elo frágil que é a chegada aos portos no litoral. São ferrovias ainda com geometria ainda da época do Império, que precisam realmente serem revisitadas o quanto antes. Nós não podemos aguardar, o país não pode aguardar aí mais 10, 15 anos para que esses investimentos sejam feitos. Bom, eu vou começar a funilar um pouquinho agora com relação à temática aqui do Conectando Cidades, né? A gente aqui no Ministério temos uma pauta grande, né? O Brasil é um país vocacionado a ser grande. Nós temos cidades aqui com desafios específicos, né, com relação à movimentação urbana, e a gente sabe dessa conexão que nós temos com as cidades através das nossas rodovias, nosso transporte regional, mas temos uma pauta aqui no Ministério que é uma pauta que tem uma interface muito grande, que é a pauta de trânsito, né? O Ministério hoje conta aqui com 100 milhões de veículos registrados, ou seja, o Brasil tem uma frota gigantesca, é uma das maiores frotas do mundo, né? São 2.000 veículos homologados por ano no país, são 1,8 milhões de inspeções de segurança veicular. Estou buscando trazer um pouco mais de inteligência nesse tipo de inspeção aqui veicular, trazendo que não seja 100% dos veículos, mas seja uma coisa que tenha realmente selecionado, tenha inteligência na escolha dessas inspeções. São mais de 3,5 milhões de novos veículos por ano também emplacados no país, 60 milhões de veículos licenciados por ano, 17 milhões de transferência de propriedade e aí um pouco mais de 4,5 milhões também de recalls no país. E aí chama atenção o número de condutores, né? O Brasil tem 60 milhões de condutores. Lembrando que não é um direito do cidadão conduzir um veículo, né? É uma outorga do Estado, é uma autorização do Estado, ou seja, nós temos um número substancial de condutores no país quando comparamos aí também com os demais países. São 18 milhões de emissões de CNH por ano, 90 milhões de infrações responsáveis aí também, boa parte delas pelo nosso volume substancial também de acidentes que nós temos por ano no país. Bom, dando continuidade, o Brasil tem um potencial de ampliar a sua infraestrutura de transporte, como eu tenho falado, e a mobilidade urbana e a infraestrutura de transporte, elas trabalham em conjunto, né? Então, a nossa malha ferroviária muitas vezes passa por grandes centros urbanos, nós temos acesso ao Porto de Santos também, tanto rodoviário e ferroviário, com diversos desafios para serem vencidos também, justamente para essa relação porto-cidade, a ferrovia com a cidade, e aí nós temos trabalhado com um programa específico com relação aos nossos acessos portuários, né? Eu acho que à luz do desafio que é a Portofer, né? E o que nós temos aqui, eu acho que o Guilherme vai falar um pouquinho, a gente tem também diversos acessos aos nossos portos no país como um todo, os acessos aos terminais ferroviários. Então, eu fechei com o nosso pessoal aqui, nós vamos soltar um olhar específico para os acessos, de forma que a gente possa identificar gargalos, porque muitas vezes esses acessos são feitos por rodovias municipais e estaduais, e nós ficamos sem condições de atuar nessa infraestrutura de chegada aos nossos terminais. Bom, o Ministério da Infraestrutura, ele atua em obras de travessia urbana, como eu já falei, também travessias tanto rodoviárias quanto travessias ferroviárias em diversos municípios, e nós estamos hoje atuando aí no contorno de Mestre Álvaro, travessia urbana de São José do Rio Preto, em São Paulo, contorno de Florianópolis, a travessia urbana de Santa Maria, uma obra também que já se arrasta aí por mais de 7 anos, a travessia urbana de Porto Velho, contorno de Jataí, adequação da ferroviária de Juiz de Fora, a travessia ferroviária de Rolândia e também a adequação ferroviária em Botucatu, aí em São Paulo. Então, são alguns dos contornos, né, das adequações que nós estamos fazendo também nessa interação do transporte regional com o transporte urbano, né, municipal. A atuação do Ministério com relação ao transporte ferroviário de passageiros também é algo que nós podemos fomentar, podemos trabalhar em conjunto nesse sentido. Nós sabemos que uma política pública pode utilizar boa parte dessa também malha da rede ferroviária, está sendo devolvida para as concessionárias, malhas também que estão aí
disponíveis para que nós possamos utilizar para transporte de passageiros, transporte regional de passageiros. Nosso trabalho aqui tem sido em conjunto em construir uma política pública para desenvolvimento desse transporte ferroviário de passageiros. Nós já tomamos algumas ações. Então, desde o ano passado, nós vemos em algumas ações em parceria junto com o IPEA, em parceria com a Associação Nacional de Trilhos, né, a ANT, de forma que a gente possa também, em conjunto com a Valec, caminhar no sentido de fomentar esse transporte regional de passageiros. O Ministério busca aí a melhoria das condições do transporte público no país, né, induzir o desenvolvimento da indústria ferroviária, promover a destinação desses ativos ferroviários e possibilitar aí a geração de empregos, que nós sabemos do papel aí do setor de infraestrutura. Bom, gerar a atração de investimento privado, e isso aí é imperativo para nós hoje, trabalharmos com investimento privado. Sabemos da rapidez, da eficiência que o setor privado consegue efetivamente colocar esse investimento na prática, né? E acho que nós temos aqui representantes que demonstram muito bem isso aí, o potencial e a eficiência de investir em infraestrutura no país. No mais, Marco, eu fico à disposição para a gente responder algumas perguntas mais focadas aqui também no tema do nosso webinar. Eu quero aproveitar, doutor Marco, se me permite, já que o secretário falou na questão do Denatran, nós temos que lembrar aqui que a importância dos projetos de infraestrutura voltados à segurança viária, a redução do risco com estradas de melhor qualidade, a redução dos efeitos dos acidentes de trânsito na saúde pública, que o Detran realiza aqui no estado de São Paulo, o socorro e atendimento aos acidentados e as consequências às pessoas sequeladas. Portanto, o Detran tem feito um belo trabalho aqui. Nós queremos cumprimentar a doutora Rosana Nespoli, da Escola Pública de Trânsito do Detran de São Paulo. E certamente nós ainda vamos voltar a falar nos trabalhos que o Detran Digital tem feito aqui na capital. Ele está dentro dos poupa-tempos e tem recomendações que você, que é o nosso telespectador, o nosso internauta, pode consultar no site do Detran. Volta o doutor Marco Aurélio Barcelos, diretor-presidente da PCR, nosso convidado especial. Obrigado, Sebastião. Quero agradecer aqui ao secretário Marcelo. Acho que fica nítido para todos quantos estão nos ouvindo que tanto o Estado de São Paulo quanto o governo federal têm planos, programas contundentes para a retomada do investimento. Nós precisamos acompanhar, conhecer, investir, contribuir, enaltecer e aplaudir todas essas iniciativas e a capacidade, né, de ambos os governos em adentrar nessa temática. Mas eu quero aproveitar, né, já que temos ainda nosso querido Penin, meu amigo Penin, né, que nos aguarda para também poder falar um pouco sobre o testemunho dele relativamente às expectativas de desenvolvimento, e passar a palavra para que o nosso diretor de regulação e relações institucionais da Rumo, que conseguiu uma importantíssima conquista junto ao Ministério da Infraestrutura no que diz respeito à renovação do contrato da Malha Paulista, para que ele possa nos brindar com sua fala. Por favor, Penin, prazer tê-lo aqui. Prazer, Marco. Antes de mais nada, agradecer aí ao Sebastião e ao Conexidades pelo convite, à Rumo, para que nós pudéssemos fazer parte aqui do evento tão importante e com presenças tão significativas no setor de infraestrutura do nosso país, e agradecer também a sua condução na mesa, Marco Aurélio, e também a toda a parceria entre o setor rodoviário, ao qual você faz parte agora, e as ferrovias, que são modais complementares, né? Além disso, cumprimentar aí ao Marcelo Sampaio e ao Marco Vignoli, dois grandes amigos também, que têm sido, como você mesmo colocou, Marco, essenciais nesta nova história, vamos dizer assim, do setor ferroviário do nosso país. Para nós, especificamente da Rumo, é um privilégio estar com esses dois atores, porque tanto o governo federal como o governo de São Paulo têm sido dois vetores essenciais nessa história que nós começamos a escrever recentemente, né? Na medida em que estamos falando do protagonismo da malha paulista, na malha ferroviária paulista, na logística brasileira, né? Eu vou daqui a pouquinho me permitir colocar um mapa rápido
para também não cansar aqueles que estão nos acompanhando, mas essencialmente a nossa tese de logística, que eu acho que é essencial para o país, é fazer com que a conexão ferroviária, que tem mais de um século de existência aqui no estado de São Paulo, né, que é a Malha Paulista, ela seja absolutamente transformada para se tornar novamente o grande eixo da logística do nosso país, né? A Malha Paulista, ela, como eu falei, ela data do início do século passado, né? Ela foi uma malha constituída originalmente para o transporte do café, né? No tempo do protagonismo da indústria cafeeira no estado de São Paulo, né? A própria história dos municípios do interior de São Paulo, de vários dos municípios do interior de São Paulo, se confunde com a história do café e com a história da própria ferrovia, né? Então, São José do Rio Preto, Araraquara, Rio Claro, Campinas, enfim, poderia passar aí alguns minutos citando os municípios que fazem parte dessa história, mas são cidades que se desenvolveram no entorno da ferrovia e em função dessa cultura do café. E hoje, evidentemente, com as transformações econômicas atravessadas pelo Brasil ao longo dos últimos, diria, 100 anos, a Malha Paulista ela mudou de vocação. O estado de São Paulo é um estado hoje industrial e de serviços, né? A agricultura, a fronteira agrícola, ela migrou sobretudo para a região centro-oeste, né? Claro que São Paulo e o sul do país ainda mantêm a pujança da agricultura local, mas a grande fronteira agrícola hoje ela está no centro-oeste, então a vocação da nossa malha ferroviária ela se transformou, né? Ela deixou de ser uma malha para o atendimento de curtas distâncias entre a lavoura do café e o Porto de Santos e passou a ser uma ferrovia que tem duas novas vocações: ser o entroncamento ferroviário do país para receber as cargas vindas das outras ferrovias que acessam o Centro-Oeste e precisam passar pela Malha Paulista para chegar ao Porto de Santos, e ser também a ferrovia da indústria, né? Então, ter pela primeira vez o protagonismo de cargas industriais, de cargas gerais em cima da ferrovia, fazendo a conexão entre regiões mais distantes do país e a indústria, seja de São Paulo, do Paraná, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, através da ferrovia para o interior do país, nos dois sentidos, né? Então, eu vou colocar um mapinha que mostra um pouco isso, e é acho que meu único slide, tá? Se vocês puderem me habilitar, Marco, não sei se é possível, eu não estou habilitado aqui. Tá ok? Ótimo. Não sei se vocês estão enxergando, mas basicamente nós temos aqui a Malha Paulista em azul claro, né? Essa que foi renovada, né? E que, como eu coloquei para vocês, é uma malha de mais de 100 anos de existência, que vai ser agora objeto de um conjunto de mais de 6 bilhões de reais de investimentos, né? Que vai possibilitar que a malha tenha velocidade de projeto de 60 km por hora em toda a extensão da ferrovia, né? Essas obras, que são basicamente obras de duplicação de trechos, mais de 100 quilômetros de duplicação entre Campinas e Tirapina, extensão de todos os pátios ferroviários da malha para um trem de 120 vagões, modernização de toda a superestrutura da ferrovia, com trilhos e dormentes muito mais modernos e muito mais capazes de suportar uma tonelagem por eixo maior. Enfim, uma série de investimentos, inclusive em tecnologia, etc., que vão gerar aí mais de 130 mil empregos, mas que, sobretudo, vão aumentar sobremaneira a capacidade desta ferrovia, de maneira que ela se torne uma ferrovia capaz de absorver os volumes vindos destas duas outras linhas que se podem ver no mapa, que são a malha norte, pertencente também a Rumo, que é essa em roxo, que vai no sentido do Mato Grosso, né, chegando hoje a Rondonópolis, que é o maior terminal ferroviário da América Latina, que embarca boa parte do grão produzido no Centro-Oeste, né, no Mato Grosso, e a Ferrovia Norte-Sul, né, apelidada por nós de Malha Central, né, dentro da nossa malha, a Ferrovia Norte-Sul, que foi leiloada pelo governo federal em março de 2019, o primeiro grande leilão do governo federal, em 2019, que nós arrematamos e que estamos fazendo as obras de conclusão desse empreendimento, né? E que vai conectar Goiás, né, e Tocantins, e vai passar um pedacinho ali no Triângulo Mineiro até
a Malha Paulista. Então, a Malha Paulista ela vai ter toda a sua vocação revista, de maneira que ela vai se tornar o grande entroncamento ferroviário do país, trazendo os volumes destas duas outras malhas para o Porto de Santos e também das outras ferrovias que não pertencem à Rumo, mas que também se conectam aí à Malha Paulista, né? E da mesma forma, como eu disse, no outro sentido, os volumes industriais, aliás, nos dois sentidos, né? O nosso grande desafio de, vamos dizer assim, de médio longo prazo é fazer com que a carga mais diversificada, a carga industrial, ela ganhe protagonismo em cima da ferrovia ao longo dos anos no Brasil, né? E acho que é um desafio que os governos têm abraçado muito, né? Se você considerar que boa parte daquilo que é consumido no dia a dia por um cidadão de Brasília, de Goiânia, de Cuiabá e assim por diante, das grandes cidades do interior do nosso país, vem de São Paulo, vem do Rio de Janeiro, vem do sul do país, majoritariamente por modal rodoviário, e que poderão passar a contar com a ferrovia como uma alternativa importante para o transporte desse tipo de produto, né? Isso já é uma realidade que está se iniciando nesse momento, né? Então, os trens da Rumo têm hoje levado produtos industriais ali de Sumaré, né, na região metropolitana de Campinas, um grande terminal de contêineres que nós temos ali em Sumaré, né, e que é uma posição muito estratégica, porque está muito perto e muito bem conectado rodoviariamente a partes importantes do estado de São Paulo do ponto de vista industrial, né? Então está conectado a Vale do Paraíba através da Dom Pedro, a toda a região metropolitana de Campinas, sistema Anhanguera Bandeirantes, a Grande São Paulo, ao ABC, etc., né? De maneira que ele se tornou ali um terminal de contêineres bastante relevante, que está levando hoje já cargas industriais da cadeia de alimentos e bebidas, produtos de limpeza, higiene pessoal, material de construção, etc., etc., para o Mato Grosso em contêineres. E em breve, com a inauguração da Ferrovia Norte-Sul, com a conclusão da obra, nós vamos também poder fazer esse tipo de serviço para Goiás, para a região do Distrito Federal, para o Tocantins e possivelmente até para o Maranhão e assim por diante, né? Então, esta é um pouco a nossa tese, né? A Malha Paulista voltando a se consolidar como o grande eixo da logística brasileira. Eu disse que esse era meu único slide, mas eu tenho algumas fotos que eu vou mostrar rapidamente, porque isso não cansa as pessoas. Então, essas são as obras aqui em andamento, né, da Ferrovia Norte-Sul. Como eu falei, esse contrato foi licitado em março do ano passado, o contrato foi assinado em julho do ano passado, e essas obras estão a pleno vapor, né? Essa é a Ponte do Rio Grande, que é a divisa entre São Paulo e o estado de Minas Gerais, né, uma ponte de 500 quilômetros de comprimento, que já foi concluída, né, já foi inaugurada, e que vai fazer a conexão justamente entre a malha Norte-Sul e a Malha Paulista, né? Aqui são os terminais, né? A gente tem aí vários terminais em obra ao longo da malha, em São Simão, em Rio Verde, enfim, terminais de alta capacidade, multiprodutos, que vão poder fazer o atendimento aí das cargas do Centro-Oeste, né? Infelizmente, em função da pandemia, nós não conseguimos organizar muitas visitas públicas, enfim, a essas obras, só visitas técnicas realmente aí da agência reguladora, do Ministério, dos governos locais, etc., mas são obras importantes, talvez os grandes canteiros de obra do país hoje estão naquela região. E para já chegar ao final, a gente permanece com este grande desafio, né, que foi mencionado pelo Marcelo Sampaio, o secretário executivo do Ministério, na fala dele, né, que é o Porto de Santos, né? Na medida em que a gente vai resolvendo ou vai criando grandes corredores estruturantes de transporte ferroviário, né, que é a Malha Norte, que é a Ferrovia Norte-Sul, que a gente vai transformando a Malha Paulista como grande eixo ferroviário do país, recebendo as cargas vindas das diversas regiões do país e levando ao porto, a pressão fica aí sobre o sistema ferroviário de acesso ao Porto de Santos, né, que hoje ele está, vamos dizer assim, muito próximo do seu nível máximo de capacidade, que vai precisar receber um volume muito grande de investimentos nos próximos anos para que essas demandas serra acima sejam absorvidas pelo porto, né? A parte terminais ela está em plena
em plena evolução, como o próprio Marcelo colocou também na fala dele, estão ocorrendo leilões e renovações de contratos portuários, enfim, lá embaixo, né, lá na Baixada, né, e isso tem dado um aumento de capacidade importante lá e tem alguns desafios aí de conexão, né? Então, acho que temos que trabalhar em conjunto, essa é a grande mensagem, talvez, que eu queira deixar aqui, de que nós precisamos trabalhar em conjunto, né, nas 3 esferas, vamos dizer assim. O governo federal, que é o poder concedente em vários casos, né, o poder concedente na maior parte dos portos e nas ferrovias, né, o governo... Desculpe, eu fui colocado aqui no mudo pelo... O governo estadual, em função das licenças ambientais, da interação com os municípios e etc., porque essas obras elas têm grande impacto local, enfim, a gente precisa ter o tempo todo o engajamento aí do poder público para ajudar e para proporcionar a boa execução dessas obras, né? E ambos os governos têm sido muito parceiros dessa iniciativa, que é uma iniciativa de desenvolvimento do nosso país, né? E também a iniciativa privada, colocando recursos, tanto financeiros como físicos, materiais, para que essas obras aconteçam, e elas estão acontecendo, elas aconteçam no menor prazo possível, para que o país possa crescer e possa contar com ferrovias e portos de alta qualidade e capacidade. É isso, Marco, é isso, Sebastião, um abraço aos colegas, ao Marcelo Sampaio, ao Marco Vignoli também, e uma boa tarde de trabalho a todos. Muito obrigado, Penin. Acho que a renovação, né, do contrato da Rumo Malha Paulista é uma demonstração clara e evidente, né, de como o trabalho em conjunto entre o setor público e a iniciativa privada pode produzir resultados que são positivos e que afetam a toda a sociedade. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua batalha que vem de anos, né, e pela importante conquista, que é a conquista aqui de todos os brasileiros. Eu estou premido pelo tempo, nós temos aqui pouquíssimos minutos, então eu vou ter que pedir as desculpas por ser indelicado com os nossos painelistas. Acho que a gente tem volume de informações aqui para poder percorrer toda a tarde, mas infelizmente o próximo painel já nos aguarda. A título de considerações finais, eu só queria ressaltar para todos aqueles que estão nos ouvindo, de que os nossos agentes públicos eles têm trabalhado arduamente. Hoje nós podemos dizer que temos um programa, um plano de ação do governo robusto e capaz de contornar os problemas que a pandemia nos trouxe em termos de crise, em termos de retrocesso econômico. Quero cumprimentar, né, o secretário Marcelo pela iniciativa do ProBrasil, dizer que o braço, não só das obras, mas o braço da ordem, da criação de um ambiente de negócio, ele é extremamente importante. Todo o setor acompanha com muito afinco as iniciativas e os resultados do ProBrasil.org. A BCR, junto com outras entidades, nós somos apoiadores do ProBrasil. Nós vivemos hoje, sem dúvida alguma, alguns soluços, alguns ruídos em termos de ambiente de negócios e até mesmo de segurança jurídica. Não posso deixar esse painel terminar sem mencionar um evento circunscrito, isolado na Prefeitura do Rio de Janeiro, mas que hoje tem acendido os alertas em relação à capacidade que nós mantemos no Brasil de viabilizar um ambiente de segurança jurídica. Nós estamos à beira de construir um precedente relevante e maléfico de investimento em infraestrutura no Brasil. Preciso fazer esse registro, mas, adicionalmente a esse registro, então, paralelamente, ou contrapartida a esse registro, nós temos a iniciativa importante do Ministério da Infraestrutura em considerar inovações para o ambiente de negócio. Também registrar, né, sobre a via do ProBrasil Progresso e, igualmente, né, no Plano Retomada São Paulo, a inserção de obras. Acho que é importante aproveitar o ensejo para fazer algumas provocações, no sentido de que as obras elas podem ser viabilizadas. Novas concessões, apoiamos absolutamente essas iniciativas. Por recursos públicos, apoiamos absolutamente essas iniciativas, mas, secretário Marco, secretário Marcelo, nós também conseguimos ingressar novas obras por meio de concessões existentes. Essa é uma iniciativa antiga que já vem sendo negociada há algum tempo. Eu acredito que nós encontremos, neste momento, uma janela de oportunidade para poder aprofundar. A título de encerramento, né, até porque nos anfitriona aqui, eu queria, né, já pedindo desculpas aos demais painelistas, porque, volto a dizer, nós teríamos
tema e assunto aqui para toda a tarde, mas a título de encerramento eu queria pedir ao secretário e olhe para que pudesse nos brindar aqui com uma palavra final, uma palavra de prospecção em relação ao cenário de infraestrutura, agradecendo a todos a gentileza, o tempo dedicado e, mais uma vez, ressaltando o apoio do setor privado, que quer oferecer ao poder público, ao Estado de São Paulo, ao governo federal. Eu tenho certeza que, quando falo isso, falo pelo nosso querido Penin. Secretário Marco, por gentileza. Bom, eu quero saudar a todos, especialmente o nosso Sebastião Miziara, querido presidente da UVESP, que faz com maestria, começando com o pé direito hoje, o nosso terceiro Conexidades, com o nosso time de palestrantes aqui agora, com o nosso Rodrigo Garcia mais cedo. Tem muita gente boa passando pelo Conexidades, nesse tema tão fundamental que é a retomada do desenvolvimento. O Marco Aurélio foi brilhante na condução dos trabalhos e pôde passar para nós várias perspectivas e nos deixou, no final, com uma provocação fundamental. Se não tivesse uma engenharia posta para que a gente pudesse ter a renovação, a antecipação da renovação da linha ferroviária com a Rumo, não seriam possíveis esses investimentos de bilhões de reais, vão gerar renda e vão colocar o modal novamente cada vez mais na posição central do nosso Estado. Portanto, cabem aos gestores públicos, sim, trabalhar com novos conceitos, com criatividade, para poder utilizar as nossas concessões e implementar mais obras através delas, com mecanismos como foi feito com esse na renovação da linha férrea aqui no estado de São Paulo, já deixando aqui uma saudação ao Guilherme Penin da Rumo e também ao nosso Ministério do Desenvolvimento Regional, setor de infraestrutura, com o Marcelo Sampaio, que fez aqui uma apresentação importante para todos nós. Quer dizer para vocês, nós vamos ter um ano de muitos desafios pela frente. Confiamos que, através de reformas fundamentais do poder público, fizemos aqui em São Paulo a primeira delas, reforma administrativa. Os municípios que entrarão na gestão a partir do ano que vem, com um menor espaço de tempo de transição, mas que vão ter que se preparar para essas reformas, para que possam fazer os investimentos públicos necessários em infraestrutura nos seus mandatos. E também nas parcerias público-privadas, as quais acreditamos aqui no estado de São Paulo de forma muito importante, que vivemos um momento muito propício para isso, nas mais diversas áreas, aí passando desde o setor ferroviário, com possibilidades de concessão também no nosso trem intercidades, o trem de passageiros, voltando à pauta, né? Os aeroportos regionais, fundamentais para o desenvolvimento aqui do estado de São Paulo, as nossas vicinais, as nossas concessões de rodovias, a nossa hidrovia Tietê-Paraná, com potencial enorme, os nossos portos de Santos e São Sebastião, tudo que representa essa logística para o estado de São Paulo e muito focada na parceria público-privada, que nos deu as melhores estradas do país e a oportunidade de crescimento ao longo desses anos todos. Isso vai se dar nos estados, isso vai se dar no governo federal e também nos municípios. Eu deixo aqui uma saudação final, dizendo que nós acreditamos muito nessa parceria e que ela vai ser o grande foco do desenvolvimento e da retomada aqui no estado de São Paulo. Um abraço a todos. Bom, muito obrigado. Desejo, mais uma vez, sucesso a todos. O sucesso de vocês é o sucesso do Brasil. Agradecer ao Sebastião pelo convite e que tenhamos aí um excelente evento, uma excelente continuidade. Doutor Sebastião. Marco, eu quero agradecer aqui a sua presença. Muito nos honra, viu? Você tem um currículo invejável, fico feliz em conhecê-lo. Acho que você tem muito a oferecer para os municípios e nós precisamos estar sempre em contato para poder ajudar a divulgação dos municípios. Eu imagino que as nossas rodovias, as melhores do Brasil, com o trabalho que o Detran realiza, faz a conjugação de uma perfeita sintonia entre o ser vivo e a rodovia de qualidade e a educação no trânsito feita pelo Detran, pela Escola de Trânsito do Detran, excepcional. Portanto, eu cumprimento a doutora Rosana. E faça você entrega do nosso jornal, que circula mensalmente com informações que privilegiam os municípios do estado de São Paulo. Muito obrigado, doutor Marco Aurélio. Parabéns à BCR.
graças às nossas rodovias, podemos transitar, trabalhar em seminários pelo estado de São Paulo. Grande abraço. Depois dos nossos comerciais, o próximo painel. Lembrando aqui, em sintonia conosco, ou seja, compartilhando a Associação Nacional dos Municípios de Meio Ambiente, a União dos Vereadores do Brasil, a AMA Porto Alegre, Curitiba. A AMA aqui, Associação dos Municípios da Araraquarense, a maior entidade regional, 105 municípios no Noroeste Paulista, também nos acompanhando aqui. Até já. Terceiro Conexidades, Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados. Evento online, ao vivo, dias 28 e 29 de outubro. Empresas, entidades, fundações e associações representativas reunidas para planejar a retomada do desenvolvimento, abordagem de temas atuais e conexão entre poder público e empresas interessadas em investir nos municípios. Terceiro Conexidades, dias 28 e 29 de outubro. Realização UVESP, SABESP e Governo do Estado de São Paulo. Patrocínio Desenvolve SP, Banco do Empreendedor, Detran e EMAI. Apoio Rumo, Organização WLS Eventos e Conexão Municipalista. Parceiros de mídia, Rede Vida de Televisão e Jornal do Interior.